Vamos à leitura da palavra, Lucas 24, verso 1 até o verso 12. Lucas 24. Louvor a Deus pelos pastores que dirigem a igreja conosco. É sempre muito tranquilo poder viajar sabendo que vocês estão aqui. Deus abençoe o pastor Marcos, pastor Minotoclassi, pastor Edson, que não está aqui, pastor Ademir, todos os companheiros. Obrigado, pastor Edson, pelo lindo trabalho com as famílias. A família é o centro de tudo. As famílias são extremamente atacadas, porque o diabo sabe que destruindo a família, ele destrói tudo. Não existe uma igreja saudável sem uma família saudável, não existe uma empresa saudável sem uma empresa saudável, e assim se estende por todos os segmentos da sociedade. Então, obrigado, pastor Edson, nossa irmã Sara, o trabalho de vocês é essencial, e eu fico muito feliz, sobretudo, é muito bom quando a gente não consegue estar, mas a igreja anda. A igreja não pode estar baseada sobre pessoas, a igreja está fundamentada em Jesus. Então, eu sinto muito honrado pelo carinho dos irmãos, mas confesso a vocês, eu fico extremamente feliz quando não posso estar, e aí a coisa sai melhor do que se a gente tivesse, porque a igreja tem dono, e o dono dele é Jesus. Amém, gente? Lucas 24, quem achou diz amém. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivo entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Amém. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de nos reunirmos na tua presença, mais uma vez para cear, cumprindo o memorial que o Senhor determinou sobre nós. Pai, nesse momento que a tua palavra mais uma vez fale aos nossos corações conforme o teu coração. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, no nome santo de Jesus. Quem pode diz amém. Se assente, por favor. A Bíblia foi escrita em torno de 1500 anos, desde o Gênesis ao Apocalipse. 40 autores, homens dos mais diferentes grupos, pescadores, poetas, profetas, médicos, pensadores de várias formas, reuniram ao longo de 1500 anos aquilo que o Espírito Santo lhes ministrava. E isso traz o que temos nas mãos hoje, aquilo que chamamos de Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vocês estão me ouvindo, gente? Esses 66 livros escritos ao longo de mais ou menos 1500 anos, trazem para nós aquilo que é a vontade do Pai. São considerados os livros inspirados por Deus para dirigir o seu povo. Mas a Bíblia tem algo interessante, e não é só a Bíblia, porque o tempo também foi dividido dessa forma. Há toda uma história que vem até o nascimento e a encarnação de Jesus, e a morte dele, e a história que se segue depois. Tudo que vem antes de Jesus aponta para o momento da cruz, e tudo que vem depois nos faz olhar para trás lembrando da cruz. A própria história é dividida assim, porque nós estamos hoje no ano 2024, depois da morte de Cristo.
é algo muito interessante, porque mesmo aqueles que querem renegar, são obrigados a viver nesse tempo. Nós contamos o tempo baseado na vida de Jesus, na morte de Jesus. Vocês estão comigo? A ressurreição é o centro de tudo isso que divide a história em antes e depois de Cristo. Esse texto que nós lemos hoje é muito conhecido. Nós ainda estamos no mês da Páscoa. E essa história fala de um momento em que as mulheres que seguem Jesus vão ao túmulo. E a gente conhece bem esse texto, essa história. Nós já pensamos em muitas formas nesse texto, ou nesse contexto. Mas eu quero pensar com vocês hoje sobre algo que está aqui no verso 11, normalmente passa despercebido. A Bíblia diz assim: e as suas palavras lhes pareciam como desvario. Quando as mulheres chegam correndo para dizer aos apóstolos, dizendo assim: olha, nós acabamos de sair do túmulo e encontramos 2 anjos lá que nos disseram, ele não está lá, vocês estão procurando no lugar errado, e mandaram avisar que ele ressuscitou. Na descrição de Mateus, o próprio Jesus encontra com elas assim: vão lá e avise a todos, inclusive Pedro. Então, quando elas chegam para contar a história para eles, elas estão falando verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Mas a verdade que elas trazem é tão acima do comum que eles não conseguem entender que aquilo é verdade. Mas há algo mais profundo nesse texto, porque não é só verdade porque ele ressuscitou, ou porque elas estão testemunhando, é verdade porque Jesus tem algo específico. Preste atenção. No tempo em que Jesus viveu, a morte de cruz não era algo difícil de acontecer. Há historiadores que vão dizer que mais de 1000 mortes na cruz haviam por ano. Então, 3 mortos num dia não é algo difícil de haver. Mas qualquer pessoa pode dizer sobre sua morte, e muitos podem acertar. Muitos podem dizer: olha, eu vou entrar nesse centro cirúrgico e não vou sair. A gente já viveu isso. Existem momentos que tem pessoas que têm tanta comunhão com Deus que dizem assim: olha, nem ora mais, Deus já falou comigo, vai me recolher. Existem momentos que a gente sabe, e a pessoa diz: não, Deus vai me levar. E às vezes nem é crente, é ímpio, diz: olha, dessa eu não saio, e não sai. A grande diferença de Jesus não é que ele fala sobre sua morte, a grande diferença é que ele diz assim: eu vou morrer. E até aí não precisa ser muita coisa para dizer. Mas aí ele acrescenta e diz assim: mas ao terceiro dia, não é o primeiro, não é o segundo, no terceiro dia, eu vou sair de lá. Alguém está comigo? Essa é uma das principais diferenças dele de qualquer outra pessoa, porque qualquer um pode dizer: tal dia eu morro, mas só ele pode dizer: no terceiro dia, a morte não poderá me segurar, a pedra não vai me segurar, os guardas não vão me impedir. E sobre os guardas há algo mais interessante, porque Roma os coloca para impedir o corpo de ser roubado. Então, não podia se roubar o corpo dele. Mas ao terceiro dia a pedra foi removida, o corpo não está lá. E aí Roma está dizendo: roubar não pode. E ele diz: é verdade, ninguém rouba, mas ninguém pode impedir quando ele determina que fará. Alguém comigo, gente? Essas mulheres carregam, portanto, uma mensagem. E a mensagem que elas carregam é: Jesus fez o que ele disse que faria. O próprio texto nos traz mais uma reflexão, dizendo que, estando lá, os homens, ao conversar com elas, dizem assim: ei, vocês precisam se lembrar do que ele já disse. Ele avisou que ia ressuscitar. E é por isso que elas correm apaixonadamente para levar a mensagem, dizendo: Pedro, João, Tomé, Tiago, Judas, ele ressuscitou. O grande problema, gente, é que olhando, sentado confortavelmente no banco da igreja, num dia de ceia,
É muito fácil olhar para o texto e dizer assim, glória a Deus, ele ressuscitou. Mas é preciso que a gente volte e calce os sapatos deles, para ver o projeto de vida crucificado, e é sobre isso que eu quero pensar com vocês. Se eu perguntar quantos aqui têm promessas e chamado de Deus, a maioria de vocês vai dizer, eu tenho. Mas a grande dificuldade é a caminhada. O dia melhor da nossa vida é quando a gente é chamado, quando Deus entrega uma palavra profética, ou quando Deus entrega uma consagração, uma unção. Aquele dia é apaixonante, é vibrante. O batismo com o Espírito Santo. E de tempos em tempos Deus traz um renovo na profecia, na direção. Ele fala com a gente, Ele diz, esse é o caminho, eu vou te levar para tal lugar, eu vou te colocar, vou te fazer, e a gente cresce. Os discípulos, se lembrem, eram homens simples, que estando no seu barco, encontram um mestre que lhe diz, vem comigo, porque se você andar comigo, eu vou fazer de você um pescador de homens. Ele encontra um publicano, Mateus, que está recolhendo impostos, ele é odiado pela sociedade, e Jesus diz assim, larga tudo e vem comigo, que eu mudo a sua história. Mas o grande problema não é quando Jesus diz que muda a história, o problema é que na caminhada, até que isso aconteça, existem dias que tudo escurece. Existem dias que a gente fica igual aquele pai de Marcos capítulo 9, vocês estão me ouvindo? O pai de Marcos 9, 24, só leia depois, não precisa ler agora, mas o pai de Marcos 9, 24 é fantástico, porque Jesus diz assim, olha, se você crer, eu vou mudar a história do teu filho, eu vou curar ele. Aí o pai diz assim, eu creio, Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Ele é meio bipolar, porque ao mesmo tempo que ele crê, ele diz assim, mas eu não tenho fé. Só que quando a gente olha para isso, parece que ele é estranho, mas esse homem somos nós. Porque existem momentos que a gente está gigante, cheio de fé, e não há demônio que fique pelo caminho, mas basta que seja um dia ou dois depois, e a gente se sente o pior dos homens. É como Elias, num dia derruba 850 profetas, quebra os altares, derrama fogo do céu, e no outro, cadê o Elias? Na última vez que eu vi, ele pegou o caminho do deserto e disse que não voltava mais. Essa inconstância só demonstra que nós somos seres humanos. E é assim que estão os discípulos. Porque havendo entregue sua vida para Jesus, deixado suas coisas, deixado as redes, para seguir um projeto maior, eles creem num projeto grandioso do céu, mas ao ver a cruz, matar Jesus, ao carregar Jesus no colo, inerte, imóvel, ao enrolá-lo rapidamente para que o sol não se pusesse, e depositá-lo na tumba emprestada de José de Arimateia, todas as palavras proféticas de Jesus são esquecidas, porque o que sobra na realidade para eles é, ele está morto. É por isso que é tão impossível, e o texto diz, que quando as mulheres chegam dizendo assim, Jesus não está mais lá, ele está vivo, eles olham para elas dizendo assim, estão loucas, isso é um desvario. É uma palavra, uma forma elegante de dizer, isso é papo de maluco, isso é conversa de doido. E eu não estou dizendo a vocês de novos convertidos, nem de alguém que chegou na igreja ontem, são os apóstolos. São os homens que caminharam nos últimos 3 anos, andaram sobre as águas, partiram pães, mas nesse momento estão dizendo, essa conversa é absurda. Isso não pode haver. Em rápidas palavras, é isso que eu quero pensar com vocês na noite de hoje. Já houveram e infelizmente vão haver momentos na nossa caminhada que as pancadas vão ser tão grandes, que os novos acontecimentos vão gritar tão alto, em que nós vamos nos apequenar, nós vamos nos tornar introspectivos, fechados, e vamos ter muita dificuldade de entender que Deus ainda tem algum projeto nisso. Mas nesse momento,
existe algo diferente nesse texto, e eu quero já concluir para cearmos. Diz a Bíblia: e as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Elas estão dizendo: gente, ele ressuscitou, é verdade, nós vimos. Mas para quem está machucado por aquilo que viu, pelas ameaças que recebeu, é um momento de decepção, e não é com Deus, é com toda circunstância. Alguém já passou por isso? Eles depositaram todas as suas expectativas num grande projeto do céu. Mas o grande problema é que o projeto do céu não muda, mas é a forma que eles enxergavam. Quando não conflui, quando não se confirma como queriam, eles se frustram. E aqui deixa eu só abrir um parênteses, preste atenção. Você sabia que grande parte das suas decepções não é culpa de outro, mas é sua? E você vai dizer: como assim, pastor? Eu fiz o bem, eu ajudei. Sim, mas onde é que estava escrito que a pessoa era obrigada a te ser recíproca? Não, pastor, mas eu ajudei a vida toda e me virou as costas. Tá, mas qual é a lei que obriga ele a ser bondoso com você? O grande problema é que nós criamos expectativas demais. E nem sempre é isso que o céu tem. Mas uma palavra de Deus ao meu e ao seu coração é que a vontade do céu ainda é boa, perfeita e agradável. Não é falta de exemplo, porque o próprio Jesus, um dia antes, estava dizendo a eles, aliás, 4 dias antes, estava dizendo a eles: fica aqui comigo, eu vou ali orar. Talvez dava para ouvir a oração dele, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia, seja feita a sua vontade. Deixa eu dizer algo da parte do céu para a sua vida. Vão haver momentos que a vontade do Pai será diferente da nossa. E é nesse momento que a gente se frustra, que a gente quer desistir, quer largar, quer voltar atrás. E quando surge alguém para dizer que Deus ainda lembra de você, você vai dizer: isso é conversa de maluco, isso é conversa de quem não está bem da cabeça. Eu sei o que eu estou passando. Você vem me dizer que Deus é comigo? Eu sei que Deus não está comigo. Você vem dizer que Deus me escolheu? Eu sei os meus pecados, e você pode saber tudo isso. Eu sei que eu vi Ele na cruz, eu sei que eu vi o tamanho da dor, só eu sei o que eu estou passando. Isso tudo é verdade, mas isso não anula. A sua tristeza não anula. O que fizeram com você não anula. O que você está passando não anula. Não anula o que, pastor? Não anula o que o céu ainda está fazendo. Você pode não ver, mas os projetos de Deus ainda estão em plena atividade. Você pode não conseguir enxergar, e tem hora que tudo fica nublado, tudo fica estranho, tudo fica desconexo. Você pensa que é isso e não é mais. Quando a gente pensa que sabe as respostas, a vida vem e muda todas as perguntas. Mas e aí, pastor? Olha o que Pedro me ensina. Verso 11. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Então, um olhando para o outro, dizendo assim: elas não estão bem, elas não estão normais. Mas o verso 12 diz assim: Pedro, porém. Olha para alguém perto de você e diga assim: não importa o tamanho da dor. Não, melhor aí, diga assim: não importa a decepção, não importa a tristeza, não importa a angústia. Olha bem para ele assim, coloca um porém. Diga assim: você precisa colocar um porém. Você precisa decidir estabelecer um porém. Você não está entendendo? Eu vou te explicar agora esse porém. A Bíblia diz que quando as mulheres chegam com a notícia, a boa notícia dizendo é verdade tudo que ele disse, eles não conseguem acreditar. E é mais fácil crer que é loucura do que é verdade. Porém, Pedro diz assim: eu não acredito, mas mesmo não acreditando eu vou lá. Eu estou duvidando do que vocês estão falando, mas eu vou lá. E a Bíblia diz que ele não demora, ele vai correndo. Vai para onde? Vai para o túmulo. Eu vim essa noite de forma muito rápida te dizer:
corre para o túmulo. Não demora. Pastor, não consigo mais crer. Verdade, então corre lá. Pastor, eu não tenho mais fé. Que bom, mas corre lá. Pastor, eu vou desistir. Mas não desistiu, não está vivo? Então corre lá. Como assim, pastor? O túmulo se explica. O túmulo resolve. O túmulo fala o que as palavras não conseguem dizer. Não estou entendendo, eu explico. A Bíblia diz que Pedro corre. João vai correndo com ele. E quando eles chegam, primeiro eles veem a pedra removida. E aquilo que era loucura já vai não sendo tão louco. Ué, não é que a pedra está fora mesmo? E então eles vão entrar. João descreve: eu cheguei primeiro, mas deixei Pedro entrar antes. Só que o texto de Lucas diz assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo. O Pedro que entra sem entender o que está acontecendo, quando sai, já sai feliz, satisfeito, dizendo: era verdade. Não foi empolgação, não foi um momento de irreflexão, não. Quando ele me escolheu na praia, era verdade. Quando eu andei sobre as águas, não foi um momento. Quando eu neguei, ele me olhou com complacência, com misericórdia. Quando ele desceu da cruz, foi por mim. E Pedro sai dali dizendo: agora eu entendo o que estava vendo. Agora eu entendo o que aconteceu. Ouça, hoje é o dia de trazermos à memória o que ele fez por nós. E o túmulo vazio responde aquilo que eu não consigo entender. O túmulo vazio discerne aquilo que a minha compreensão não alcança. O túmulo vazio é a prova de que não há limites para que o céu trabalhe. Esse túmulo vazio é que muda a história da humanidade, entre antes e depois. Porque antes, a morte era o grande limite, a morte era o grande vitorioso, a morte era soberana. Mas Jesus diz: eu vou morrer. Mas não vou comprar sepultura, porque aquilo que a gente usa por pouco tempo nem compensa comprar, né? Tem alguém que pode emprestar para a gente isso? E algo que o céu explica, porque Isaías profetiza isso muito tempo antes. Aliás, é o texto que o pastor Marcos leu, dizendo: ele vai ser morto entre os ricos. José de Arimateia diz assim: pode usar minha sepultura. E é meio que Jesus dizendo assim: fique tranquilo, eu vou devolver 3 dias e devolvo melhor. Eu não vou comprar, porque não vou usar isso por mais do que 3 dias. O túmulo vazio traz respostas que a compreensão não pode entender. Eles têm como loucura porque nenhuma palavra que as mulheres pudessem dizer poderia explicar aquilo que Pedro sente. Porque ao entrar, ele que 3 dias antes ajuda a trazer o corpo, ele encontra todos os lençóis dobrados. Isso mostra a tranquilidade de Jesus. Vou sair, mas vou deixar arrumadinho. Vou sair, mas vou sair com tranquilidade. Vou sair porque eu sei que eles precisam ver o que está acontecendo aqui dentro. E ao entrar no túmulo não tem nada quebrado, nada virado, nada como que possa remeter a alguém que saiu correndo. Eles entram e dizem assim: que tranquilidade no ambiente. As roupas que agora ele veste já não servem naquele momento.
as roupas daquele momento não poderiam seguir com ele. Eu termino essa noite dizendo: é tempo de voltarmos ao túmulo vazio, porque é só o túmulo vazio que confirma as minhas expectativas. É só o túmulo vazio que prega mais alto do que os terrores que me afrontam. É só o túmulo vazio que me faz ter a certeza de que a morte não pode vencê-lo, de que Roma não pode vencê-lo. Há um tempo atrás eu disse a vocês sobre o Império Romano, e vou trazer de volta essa reflexão. Preste atenção. Imagine você numa discussão, numa mesa redonda, alguém dizendo assim: olha, surgiu um grupo de cristãos que estão enfrentando o Império Romano. Nenhuma mesa de apostas diria assim: não, os cristãos serão maiores, justamente porque Roma é um império, e os cristãos eram alguns, e agora fragilizados. Passados 2000 anos, mais de 1/3 da população do mundo se reconhece como cristã. E se você quiser lembrar do César, é só na salada, porque ninguém aqui sabe o nome de talvez 2 ou 3 dos grandes líderes romanos, mas a tumba está vazia. E é por conta disso que, mesmo fraco, mesmo triste, mesmo angustiado, de tempo em tempo a gente chega aqui, que a palavra grita dizendo: esse é o corpo que foi partido por vós, façam isso em memória de mim. Nós tomamos o cálice dizendo: esse cálice é o Novo Testamento, é uma promessa, é uma aliança firmada no sangue. Quando ele está sendo açoitado, cada gota de sangue é uma libertação, é uma nova história, é um novo momento. E é por isso que o túmulo vazio grita tão alto aquilo que as palavras humanas não podem explicar. Quando eu olho o túmulo vazio, eu sei, pode ser o pior tempo, o pior momento, eu posso não estar entendendo nada, posso ter vontade de desistir, mas ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele venceu a morte, e se ele venceu a morte, não há nada que ele não possa vencer. E não só venceu a morte por si, mas venceu a morte por nós. Vá para o túmulo, se aproxime do túmulo, porque é ali que a gente encontra a resposta para que as palavras não são capazes. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. E corre para o sepulcro hoje. Se as palavras já não são suficientes, corre para o sepulcro. Se a dor tem tomado conta e o desânimo está te envolvendo, corre para o sepulcro. Porque é chegando ao sepulcro que você lembra do que ele disse. É se achegando do sepulcro que você relembra as promessas ao seu respeito. É chegando ao sepulcro que você relembra o poder de tudo que ele disse. Aramanda calabaçu inhandarabá.
Ó Deus, a tumba está vazia há 2000 anos, Senhor. Não for ocupada por muito tempo, menos de 3 dias. Em menos de 3 dias o Senhor muda a história de toda a humanidade. Senhor, estamos aqui na Tua casa, e Tu conheces o nosso coração, sabe o quanto difícil é caminhar debaixo da promessa, quando os dias são maus, quando a angústia bate a porta, quando aquilo que vemos fala muito mais alto que aquilo que podemos crer. É nesse momento que nos pegamos como aquele pai, tendo fé e não tendo fé. E as mensagens que o Senhor envia já não são suficientes para nos alegrar. Mas que, como Pedro, possamos caminhar para o túmulo. Porque é diante dele que nos lembramos que o Senhor não foi vencido pela morte, nem pelo inferno, nem pelos demônios, nem por Roma, nem fariseus, nem saduceus. Nada pôde segurar o Senhor na morte, nada pôde derrotá-lo. Não foi Roma quem matou o Senhor, foi o Senhor que se entregou por nós. E é só quando nós olhamos para o túmulo vazio que nos lembramos do tamanho desse amor. O amor que fez com que o Senhor se encarnasse para vencer a vitória por nós. O Senhor morreu na nossa cruz para que nós pudéssemos receber o seu céu. Oh, Jesus, é por tua morte que o Senhor edifica a nova aliança firmada no teu sangue. Não há poder humano ou sobre-humano na terra ou fora da terra que possa quebrar o vínculo desse amor que o Senhor tem para com os seus. Na carta aos Romanos, o Senhor diz que se nós te confessarmos, o Senhor nos recebe. Ó Jesus, o Senhor que conhece os que são seus, vivo está. E sobre nós aqui, Senhor, nessa noite, derrama mais uma vez a tua graça, o teu poder, a tua presença, Senhor. Que nesse momento de oração reflexiva, possamos correr ao túmulo vazio, para saber que o Senhor continua no controle, e tudo que o Senhor determinou vai continuar havendo. Não termina quando pensamos que terminou. O Senhor ainda está escrevendo essa história. Confirma isso, Senhor, no coração dos teus filhos. Reaviva o teu propósito ao cearmos, Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Os obreiros venham à frente. Aleluia. 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 Mande calabarandaha. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha.
A maior prova de amor que Deus poderia dar a nós foi entregar Jesus para morrer em nosso lugar. Ao cearmos, é preciso que haja consciência do tamanho desse amor, do nível desse compromisso. Jesus não morreu na cruz para sermos mais ricos, para sermos cabeça e não cauda. Isso tudo é detalhe de uma caminhada na presença dele. Jesus veio e se entregou e o túmulo está vazio. Olha para alguém perto de você e diga assim: porque o nosso também ficará. Porque o daqueles que foram também ficará. Viu como isso é algo complexo para nós? Tem muita gente assim: não, nosso, não, pastor, não quero morrer. Infelizmente todos passaremos pela morte. Tomara que Ele nos arrebate a todos, mas se isso não acontecer, desceremos à sepultura. Mas o túmulo dele diz muito sobre o meu. Porque quando os céus se rasgarem, os salvos vão ressuscitar. Nós vamos encontrar todos que morreram fiéis. E não haverá mais morte nem choro. O diabo vai ser vencido definitivamente. Todos os frutos ruins que ele jogou sobre nós serão extirpados. Não haverão limitações, não haverão adversidades. Mas enquanto isso não acontece, não desanime, porque o túmulo continua vazio. Quando você se sentir fraco, corre para o túmulo e se lembra: Ele ressuscitou, e esse é o poder que opera sobre a minha vida. É esse o poder que está sobre a igreja. Jesus não veio só transformar ruins pessoas em boas pessoas. Ele veio transformar mortos em vivos. Eu vim para que tenhais. Ele não declara: eu vim para que tenhais mais riquezas, ou mais nomes, ou mais poder. Ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida em abundância. Em nome de Jesus, nos dias ruins, corra para o túmulo vazio. Obviamente isso não é uma questão geográfica, mas é espiritual. E esse é o poder sobre a nossa fé. Ele não está lá. E porque Ele vive, eu, você e todos que nele estão, como diz a canção, podemos crer no amanhã.